Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História Viva, o lugar onde a história ganha vida por meio da leitura e da narração. No vídeo de hoje veremos uma história cheia de segredos, mistérios e atividades paranormais. História de hoje: a antiga coleção de bonecas de porcelana. Em 1972, no estado americano da Carolina do Norte, durante uma venda de garagem, uma das unidades que foram vendidas foi a unidade 149, que era um antigo depósito de uma família que havia sido brutalmente assassinada por uma antiga seita que praticava rituais de invocação e magia negra. Como a família havia sido assassinada há alguns anos, fazia tempo que ninguém abria o velho depósito e ninguém sabia o que havia lá dentro até que, neste ano, o depósito foi posto à venda e, quando ele foi aberto pela primeira vez, todos ficaram maravilhados com a coleção de bonecas de porcelana, que era uma coleção completa de bonecas dos anos de 1750, que eram muito raras, eram artigos de colecionador. E todos logo começaram a dar lances pelo depósito, mas quem ganhou foi o Sr. Jonas Byron, um empresário do ramo dos transportes que viu a oportunidade de presentear a filha, que se chamava Marceline, com um presente único, pois nunca antes havia sido vista uma coleção completa destas bonecas. Quando ele chegou em casa e colocou as bonecas em uma estante na parede, todas pareciam realmente majestosas. Quando a pequena Marceline viu a nova coleção de bonecas de porcelana, ela ficou encantada, mas naquela mesma noite o clima na casa dos Byron começou a pesar e logo eles iriam se ver em meio a uma das mais assustadoras histórias de manifestações sobrenaturais que foram documentadas. Naquela primeira noite, logo após Marceline adormecer, a casa dos Byron pareceu perder parte de sua cor. As luzes, antes vibrantes, tornaram-se amareladas, trêmulas, como se cada lâmpada carregasse um peso invisível. Apenas Jonas percebeu algo estranho, um leve arrastar de objetos vindo do quarto da filha, como se algo de porcelana estivesse sendo movimentado com cuidado extremo. Ele achou que fosse imaginação. Afinal, a mudança recente, o trabalho, a empolgação, tudo poderia estar confundindo seus sentidos. Mas, às 2 da manhã, Marceline começou a chorar. Quando Jonas entrou no quarto, a menina tremia, abraçando as próprias pernas, encarando a estante cheia de bonecas. "Pai, elas sussurram", disse ela, com os olhos arregalados. Jonas tentou acalmá-la, dizendo que bonecas não falavam, que talvez ela estivesse com medo do escuro, mas algo no olhar inquieto da filha chamou a atenção dele. Quando apagou as luzes do quarto e fechou a porta, teve a sensação clara de que as bonecas haviam virado suas cabeças levemente em sua direção. No dia seguinte, a esposa de Jonas, Evelyn, comentou que a casa parecia pesada, como se o ar estivesse mais frio e úmido, apesar do verão. Ela sentia também um cheiro leve de carvão queimado, que ia e vinha pelos corredores. Marceline, ao acordar, estava pálida, com olheiras profundas, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Mas o mais assustador foi o que ela disse à mãe. "A moça da saia azul ficou sentada na beirada da minha cama." "Moça? Que moça, querida?" "A boneca maior. Ela me pediu para brincar com ela do lado de fora." Evelyn entrou correndo no quarto e pegou a boneca que a filha descrevera. Ela tinha cerca de 40 centímetros, cabelo preto pintado à mão, olhos de vidro azulados e uma roupa impecável, mesmo tendo mais de 200 anos. Sem dizer nada, Evelyn percebeu algo: a boneca estava quente. Não era poeira do sol, nem calor do ambiente. Era como segurar a mão de uma pessoa viva. Os primeiros sinais. Nos dias seguintes, outras coisas estranhas começaram a acontecer. As bonecas, independentemente de como fossem organizadas, sempre estavam em posições ligeiramente diferentes ao amanhecer. Uma delas passou a aparecer no chão, outra no criado mudo, outra em frente à porta do quarto de Marceline. Jonas achou que fosse brincadeira da filha, mas as câmeras internas que ele instalou mostraram algo muito pior. Às 3h17 todas as noites, a gravação ficava distorcida, granulada, e sombras passavam diante da estante, apagando e reacendendo a luz. Em uma das gravações, apenas por meio segundo, podia-se ver todas as bonecas olhando diretamente para a câmera. Evelyn começou a ouvir passos leves dentro da casa,
passos pequenos, no ritmo de pés de criança usando sapatilhas antigas. Esses passos ecoavam especialmente perto do quarto de Marceline. Numa madrugada, Evelyn acordou com algo frio tocando seu tornozelo. Ao acender a luz, encontrou 4 bonecas enfileiradas na beira da cama, olhando para ela. As pequenas mãos de porcelana estavam cobertas por um pó escuro que parecia carvão, mas tinha cheiro de terra úmida. Preocupado, Jonas procurou mais informações sobre a família assassinada que havia possuído o depósito 149. Descobriu recortes antigos, artigos de jornal, relatos policiais que mencionavam a tal seita responsável pelas mortes. A seita acreditava que objetos de porcelana podiam servir como vasos espirituais, recipientes perfeitos para aprisionar almas de crianças sacrificadas em rituais. Um detalhe chamava atenção: fotos antigas mostravam as mesmas bonecas de porcelana no depósito, mas de um jeito diferente. Seus rostos eram menos detalhados, como se ao longo do tempo tivessem ganhado expressões novas, mais humanas. Jonas começou a suspeitar de algo terrível. As bonecas talvez carregassem não apenas energia residual, mas consciências completas. E algo parecia estar despertando desde que deixaram o depósito. A presença nos quartos. Certa noite, Marceline acordou aos gritos. Ao entrar no quarto, Jonas viu a filha encolhida no canto, apontando para a estante. Todas as bonecas estavam voltadas de costas, como se estivessem escondendo algo. Quando ele se aproximou devagar e tocou a boneca maior, a da saia azul, uma onda fria percorreu seu braço, seguida de um sussurro ao pé do ouvido, suave e infantil. Ela já está quase pronta. No chão, atrás da boneca, havia marcas circulares feitas com carvão. Símbolos estranhos, iguais aos recortes que Jonas havia encontrado sobre a seita. No dia seguinte, Marceline passou a apresentar comportamentos estranhos. Ficava horas parada olhando para a parede, falava frases que não faziam sentido e, às vezes, sorria com um olhar que não era dela. Papai, elas dizem que eu sou perfeita para brincar. Elas querem que eu vá com elas para onde a luz não entra. O ritual começa. A situação piorou rapidamente. Uma noite, enquanto Jonas e Evelyn discutiam sobre se deveriam mandar a coleção embora, a casa inteira tremeu levemente, como se um caminhão estivesse passando do lado de fora, mas não havia nada na rua. As luzes piscaram e todas se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio que veio a seguir foi tão profundo que o casal pôde ouvir cada respiração um do outro. Até que, de repente, todas as bonecas começaram a cantar. Uma canção antiga, infantil, desafinada, ecoando da estante. A melodia lembrava cantigas do século XVIII, mas havia um tom sinistro, quase ritualístico. Marceline, no meio da sala, começou a caminhar lentamente em direção às bonecas, como se estivesse hipnotizada. Evelyn tentou segurá-la, mas uma força invisível a empurrou para trás, arremessando-a contra a parede. Jonas correu para pegar a filha, mas as bonecas começaram a se mover, primeiro a cabeça, depois os braços, depois os corpos inteiros. Elas desceram da estante como se estivessem vivas, cercando Marceline. A boneca de saia azul colocou a mão de porcelana sobre a testa da menina. Os olhos de Marceline ficaram completamente brancos. O desfecho do primeiro ciclo. Quando Jonas conseguiu chegar até ela, sentiu como se estivesse atravessando uma parede de ar gelado. Ele pegou a filha no colo, mas, no mesmo instante, todas as bonecas gritaram juntas, um grito agudo, estridente, de dezenas de vozes infantis misturadas. As luzes explodiram. A casa ficou completamente escura. E então, tudo parou. Quando a polícia chegou na manhã seguinte, após chamados dos vizinhos que ouviram os gritos, encontrou a casa dos Byron silenciosa. As bonecas estavam todas novamente alinhadas na estante, mas com expressões diferentes. Pareciam satisfeitas. Marceline estava desacordada, mas viva. Jonas e Evelyn, em choque, incapazes de falar. E um detalhe perturbador foi anotado pelos investigadores. As bonecas agora eram 42. Mas, no dia anterior, eram 41.
E uma delas tinha os mesmos olhos castanhos da pequena Marceline. E um sorriso novo, tão humano que parecia impossível ser feito de porcelana. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos, comente, deixe o like, compartilhe o vídeo com amigos e até o nosso próximo vídeo.